Olá, amigos, olá, amigas, bom dia! Paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus. Já terminamos os 4 evangelhos. Hoje estamos iniciando os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, um livro feito, escrito, pensado e profetizado para a igreja de Deus. Se eu sou igreja, se você é igreja, esse livro é para mim e esse livro é para você. Vamos abraçar esse livro, vamos aprender, vamos estudar, vamos esmiuçar. Eu convido você a ler durante este mês esse livro. Basta você ler 1 a 2 capítulos por dia, 5, 7 minutos. Cada capítulo dura no máximo 10 minutos. Você consegue ler cada capítulo e vamos esboçar, vamos aprender, vamos pegar palavras. Por exemplo, aqui na primeira parte fala sobre Teófilo. O que Teófilo tem a ver com esse livro? Então, esse livro, a princípio, ele foi escrito para Teófilo, um cristão da época que estava ajudando ali na implantação de igrejas. E, logicamente, que a base foi Teófilo, para Teófilo, e foi passado para toda a igreja. E outra curiosidade, quem escreveu esse livro? Esse livro foi escrito pelo discípulo, pelo apóstolo Lucas. Lucas escreveu esse livro. Se nós compararmos o capítulo 1 com o capítulo 1 de Lucas, nós vamos ver que é quase a mesma coisa. Então, foi um livro escrito por Lucas e um livro direcionado a Teófilo e a seguir direcionado à igreja. Foi um livro escrito há mais ou menos depois da morte de Jesus, 200 anos, porque ele conta a história da igreja. Seria impossível ter sido escrito na época de Jesus, porque esse livro foi a implantação da igreja. Até hoje, depois de 2000 anos, há igrejas sendo implantadas em muitas nações, em muitas terras desconhecidas, em muitos lugares que não havia igreja cristã evangélica. Ainda hoje está sendo implantadas igrejas, né? Quando eu vim aqui para a ilha, não havia igreja evangélica, cristã evangélica. E graças a Deus conseguimos implantar aqui com muita dificuldade, ainda temos muita dificuldade. Mas é assim, desde essa época, desde essa altura, a igreja começou a ser implantada e a igreja continua a ser implantada, porque precisamos anunciar. Então esse livro vai nos ensinar a ser igreja. Esse livro de Atos é muito importante para nossas vidas, que ele vai nos ensinar a sermos cristãos, a obedecermos nossos pastores, a obedecermos os nossos líderes, aos missionários, aos diáconos, às autoridades, as autoridades religiosas, né? Não que tenhamos que dar de cabeça baixa, mas obedecermos dentro da palavra. Tudo que nós devemos dizer é dentro da palavra. Obedecemos dentro da palavra. Tudo é dentro da palavra. Tudo que é fora da palavra não tem a ver com nossa vida cristã. Dentro da palavra podemos ser cristãos autênticos. Então, não vamos tardar muito, só temos 14 minutos e meio para falarmos. Esse livro é muito extenso, muito grande. Dá vontade de falar 1 hora sobre cada versículo, porque é muito cheio de coisas. E eu não sei se eu vou conseguir fazer um capítulo por dia, né? Vou tentar, mas não sei se vou conseguir. Então, Atos é um livro espetacular. Eu aconselho você a ler, a você absorver, a você comer o livro de Atos, que você vai aprender a ser cristão, você vai aprender a ser igreja, você vai aprender a ser submisso à vontade de Deus. Porque nós só somos submissos às autoridades cristãs quando nós somos submissos à vontade de Deus. Então você precisa, se você é um anarquista dentro da igreja, se você quer uma igreja democrática, você não é submisso à vontade de Deus. Então você precisa aprender a ser submisso à vontade de Deus. Porque se os apóstolos, discípulos não fossem submissos à vontade de Deus, nós não estaremos aqui hoje falando do amor de Deus, anunciando essa palavra tão doce, tão maravilhosa. É mais doce que um mel. Então vamos lá, em primeiro livro, né, começa a falar para Teófilo. Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso é Lucas, né, falando, Teófilo, olha, eu escrevi tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi levado aos céus, ou ascendeu aos céus, ou passou, ou transportou, ou transladou aos céus. E depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que naquela altura Jesus havia escolhido. Ele deu instrução, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, que tudo que vocês precisarem, peça ao Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. Tudo que você precisa, peça ao Espírito Santo, e ele vai
vos conceder, né? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo, né? Ele mostrou ali a tua mãe, mete aqui a mão, eu sou Jesus, eu morri, eu ressuscitei, agora eu estou aqui para provar isso e para dar a vocês as últimas instruções. Então apareceu num período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Então aqui o livro de Atos mostra que Jesus ficou, depois da ressurreição, mais ou menos 40 dias. Eu acho que os católicos deveriam fazer como é que é a quarentena lá? Sei lá como é que eles falam, né? Deveria ser nessa altura, né? Não antes da Páscoa ali. Deveria ser nessa altura, não comer carne e tal. Mas cada um sabe dizer, tá tudo bem, né? São cristãos na mesma, né? Então, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Então, porque eles não estavam preparados para sair de Jerusalém. Então, fala: esperem, fiquem em Jerusalém, eu ainda vou dar instrução, vai vir o Espírito Santo, ele vai revelar, ele vai colocar temor, ele vai colocar ousadia, ele vai colocar palavras de sabedoria, porque muitas vezes ousadia não é gritar, eu tenho razão, não. Eu preciso do Espírito Santo. Eu só tenho razão se eu tiver com o Espírito Santo em minha vida, né? E Jesus ali falou de João, ele falou assim: olha, João batizou com água, mas eu vou vos batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Eu vou vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então aqueles que estavam reunidos ali perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino em Israel? Eles estavam ansiosos, eles já queriam ir para o céu, já não queriam saber dessa vida, e eles nem tinham começado a viver o reino, e já queriam: Senhor, é agora? Quando é que vai ser? Eles pensaram que Jesus foi ali, já voltou, e agora nós vamos subir com Jesus. Não, ainda estamos aqui à espera, e Deus sabe o tempo do fim. Ainda não é o fim. Mas essa frase ainda não é o fim. Eu vejo pessoas repetindo essa frase é quase minha, né? Eu roubei essa frase da Bíblia, é quase minha. Gente, o fim pode ser hoje. Ainda não é o fim agora que eu tô falando com vocês, mas pode ser hoje. Você está preparado? Porque muita gente está usando desculpa para usar essa palavra. Ainda não é o fim. Fica tranquilo, façam o que vocês quiserem. Batam nas mulheres, batam no marido, batam nos filhos, roubam, estrupam, prostituem. Ainda não é o fim, fica tranquilo. Não, esse é o tempo do fim. Ainda não é o fim, mas esse é o tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim. Atenção, estamos vivendo o tempo do fim. E aqui Jesus faz uma promessa maravilhosa: vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês vão profetizar, vocês vão ser minha testemunha até os confins da terra. Está falando lá de Minas Gerais, né? Até os confins da terra. Está falando lá de Moçambique, da África, está falando de Jerusalém, está falando em todos os lugares, até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas e olhava numa nuvem e cobriu a vista deles. E nesse momento, Jesus foi transladado. E ainda Jesus voltava sempre para falar com eles durante 40 dias, né? E aqui um galileu, né? E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco e que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então eles ficaram ali após a morte de Jesus 40 dias, até nesse período. E Jesus fez ali a promessa do Espírito Santo e partiu, né? Partiu para a eternidade. Eu errei aqui no início, mas eu estou corrigindo. Jesus esteve ali com eles durante 40 dias após a ressurreição. E nesse momento aqui, Jesus foi realmente elevado aos céus. E um anjo, dois anjos apareceram e disseram: por que vocês estão aí olhando para cima? Jesus voltou para o Pai. Agora a obra é sua. Vocês, através do Espírito Santo, vão realizar a obra do Senhor. E aqui Matias é escolhido para substituir Judas. Judas, né, suicidou-se ali porque ele comprou, ele vendeu Jesus, né, profeticamente cumprido. E Matias foi escolhido para substituir Judas, né. Aqui no verso 20 fala assim: por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre as nações. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram os nomes de José, chamado Barsabas,
também conhecido como Justus e Matias. E depois o horário, o Senhor orientou que fosse Matias o escolhido. Você também pode ser escolhido. Deus pode orientar a sua vida. Eu posso ser escolhido, você pode ser escolhido para fazer a obra do Senhor. É muito necessário, façamos a obra do Senhor. Você quer ser escolhido? Coloque-se à disposição de Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso em tuas mãos. Diz como Isaías, eu sou um homem de impuros lábios, de mãos impuras, eu não sou digno de anunciar a tua palavra. E Deus vai enviar um anjo com brasas acesas, vai purificar seus lábios, vai purificar suas mãos, e você vai poder anunciar o evangelho, e você vai dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. É esta a resposta que Deus quer de você. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, em Atos dos Apóstolos, nós estamos iniciando aqui um livro maravilhoso. Eu aconselho vocês a lerem antes de mim e a lerem, né? O livro de Atos, 10 minutinhos por dia. Você consegue me acompanhar? Leia antes, 10 minutinhos por dia. E vamos juntos, né, fazer esta obra maravilhosa que o Senhor está convidando a mim, está convidando você. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não esqueça, você é a impressão digital de Deus e Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos orar? Seu Deus, como servos pequenos, miseráveis, pedimos perdão ao Senhor. Que nessa nova etapa do livro de Atos, o Senhor venha nos orientar, o Senhor venha nos dizer aquilo que devemos fazer. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fala conosco para sermos servos, Senhor, submissos à tua vontade, submissos às autoridades religiosas, submissos ao teu Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o chamado da igreja e nós queremos ser igreja. Ensina-nos a ser igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.